Chegou agora, rola a iniciativa então. Hoje a gente vai dar uma ajuda para os paladinos. Não devia, mas vamos. Eles vivem vindo aqui destruir nossos mortos-vivos, mas a gente vai dar uma forcinha para você que quer jogar com essa classe aí, que é mais ou menos, não é tão boa quanto um necromante, mas ajuda bastante. Então a gente vai falar de 10 magias que seu paladino precisa ter. Paladino é um cara muito bom de combate, né? Ele já tem, sabe, usar armaduras, armas mais fortes, assim como o guerreiro, tem grandes poderes divinos normalmente, mas ele tem as magias que normalmente são feitas para ajudar o grupo que ele está inserido. E isso aí pode ajudar bastante. Tá? São pequenos auxílios, pequenos bônus que a hora que você soma tudo, isso facilita bastante a vida do grupo. Além disso, maximiza muitas vezes alguns poderes do próprio paladino. Então é importante você ter em mente e ter magias aí do mais variado tipo para você poder auxiliar o grupo a passar um pouco mais leve. Acho que essa é a grande vantagem do paladino. Ele sabe brigar bem, ele sabe curar bem e ele tem magias que podem tanto prejudicar os inimigos quanto ajudar os seus aliados. Não são talvez tão fortes quanto um clérigo, por exemplo, mas pode dar um bom suporte aí e evitar que tudo fique nas costas do clérigo quanto a isso. Mas vamos lá, vamos para a primeira magia das 10. A primeira delas pode ser traduzido como ajuda ou auxílio, depende. Tem traduções variadas aí dependendo da sua edição do livro. Mas o que ela faz? Não importa o nome. Primeiro de tudo, ela vai fazer com que 3 criaturas próximas a você ganhem 5 pontos de vida, tanto no máximo quanto no atual. O que isso quer dizer? Vamos lá. Se você tem 20 pontos de vida máximos, você passa a ter 25 pontos de vida máximos. Além disso, você vai ganhar mais 5 pontos também nos seus atuais. O que isso quer dizer? Se você tinha 20 de máximo e tem ainda 20, você passa para 25. Se naquele momento você tinha 20 máximo, mas tinha só 15 nos atuais, você passa a ter 20 nos atuais. O que acontece? Ela acaba te curando, né, te dando aí pontos de vida a mais, que pode não parecer muita coisa, pode parecer não muita vantagem, mas aí pode se colocar, por exemplo, um ataque. Para um mago, por exemplo, poderia ajudar bastante, já que ele não é das classes que tem mais pontos de vida. Seria quase que dobrar os pontos de vida do mago naquele momento. No primeiro nível, no segundo nível, que é uma magia de segundo círculo, no caso, tá? Mas ajudaria bastante, por exemplo, um mago ou um ladino que tem menos pontos de vida. Então você poderia focar a sua magia nos personagens com menos pontos de vida. Qual que é a outra vantagem? Essa magia dura 8 horas. Então assim, enquanto ela estiver no período funcionando, ela mantém os seus pontos de vida 5 pontos de vida mais alto. Então toda vez que o clérigo te curar, você pode chegar até mais pontos de vida. Novamente o exemplo, você vai manter esses 25 no total por 8 horas. Então isso é uma vantagem. Além disso, se você achar que vale a pena, cada círculo superior que você usar essa magia, você ganha mais 5 pontos de vida. Então se você gastar um espaço de terceiro círculo, o teu grupo vai receber 10 pontos de vida. Então isso vai ajudando você cada vez mais. E um detalhe, a magia não é concentração, então não vai ocupar o espaço da sua magia de concentração. Você solta, por exemplo, no início do dia. Aí, 8 horas após isso, só que a magia acaba. Então ela pode ajudar bastante. Segunda magia, aura de pureza. Ela já é de quarto círculo. Você vai irradiar uma aura até 9 metros de você e vai afetar todas as criaturas não hostis a você, incluindo você. Ou seja, todos os seus aliados que estão dentro desse círculo. Só que eles precisam ficar ali dentro para ter o efeito da magia, tá bom? E ele se desloca junto com você. Esse é o único ponto que talvez a magia atrapalhe um pouco. E o que ela faz? Ela vai te dar já resistência contra ataques venenosos. Então veja que se você for enfrentar um inimigo que você sabe que pode ter esse tipo de ataque, ela já pode ser uma baita vantagem. Então veja, um confronto contra um dragão verde, você já teria essa aura que daria uma resistência a esse tipo de dano. Além disso, você fica imune a uma série de condições que você vai acabar não sendo. Amedrontado, envenenado, paralisado. Então, por exemplo, um verme de carniça ou um carniçal que poderia paralisar dentro da aura não consegue fazer isso dentro dos seus aliados. Veja que, poxa, é uma baita vantagem para personagens que não vão ter uma salvaguarda muitas vezes altas de constituição.
Por exemplo, um mago é uma presa fácil para uma salvaguarda de constituição, pois normalmente ele não tem pontos altos de constituição e ele não é treinado também nessa salvaguarda. Então, normalmente os bônus dele são baixos quanto a isso. Ainda impede você de ficar doente e também contra as condições cego e surdo. Veja que vai te proteger de algumas magias, de alguns poderes que fazem com que os inimigos ganhem vantagem em cima de você. Então você consegue auxiliar o grupo todo, desde que todo mundo fique perto de você. A aura de pureza ainda faz o que? É concentração por 10 minutos. Então veja que tem um efeito grande. Bênção. Ela também é outra magia que afeta mais de um aliado seu. Você pode escolher até 3 criaturas e ela vai receber 1 de 4 de bônus, por assim dizer. Ela vai poder usar uma única vez. Ela escolhe se ela quer usar numa salvaguarda ou num teste de ataque. Então veja que ele pode escolher naquele momento decisivo, que ele não pode falhar no seu teste de salvaguarda e usar esse dado e ganhar aí mais um resultadinho extra. Além também daquele ataque que não pode errar naquele momento e ele gasta. Qualquer bônus sempre acaba ajudando. E veja que você tem 25% aí de ter um 4 aí te ajudando, que não é nada mal, diga-se de passagem. Para cada nível superior que você use, cada círculo superior, você pode acrescentar uma criatura. Como normalmente o grupo é composto por volta de 4 aventureiros, por volta, tá bom? Você poderia afetar seus 3 aliados e você, como já tem bônus altos para atacar, muitas vezes não se beneficiaria da magia. O tempo de duração dela, concentração por 1 minuto, ou seja, 10 rodadas. Bastante tempo para ele escolher a hora que ele vai estar usando aquilo. 4. Destruição cegante. Existem outros tipos de destruição que também são muito úteis, tá bom? Mas esse é bem interessante porque quando você usar essa magia, o seu próximo ataque vai causar 3 de 8 a mais de dano radiante, além do dano da arma, tá bom? E o que mais que ocorre nisso daí? O inimigo é obrigado a fazer um teste de uma salvaguarda de constituição, senão ele vai ficar cego pela duração da magia. O dano extra é apenas num ataque, mas manter o inimigo cego você pode manter até por 1 minuto, desde que você mantenha a concentração da magia. Ao final de cada um dos turnos, o inimigo pode fazer novo teste de salvaguarda para ver se anula a cegueira. Se ele conseguir passar, ele normalmente encerra a magia e com isso volta a enxergar normalmente. Você precisaria usar essa magia novamente. Mas veja que se você usar contra inimigos que você sabe que provavelmente a salvaguarda de constituição dele não é a mais forte, por exemplo, para um mago poderia ser um baita de um problema. Um mago inimigo cego, além de um daninho razoável, você poderia afetar bastante os pontos de vida e ainda atrapalhar bastante a capacidade dele de soltar magias. E além disso, não é apenas por uma rodada, ele dura até 1 minuto e você fazer testes de concentração não é tão difícil, já que você também tem aí defesas mais altas, coisas desse tipo, então fica mais difícil acertar em você. Onda destrutiva, essa é aquela que você faz um estrago, tá bom? Ela é de 5º círculo, então você tem que ser um paladino já de nível razoável para conseguir soltar ela, mas você consegue soltar uma onda de energia num raio de 9 metros centrado em você e afetando apenas as criaturas à sua escolha. Então veja que você não vai afetar os seus aliados, por exemplo. E você pode afetar todos. Eles vão receber 5 de 6 de dano trovejante e mais 5 de 6 de dano de ou radiante ou necrótico, conforme a sua escolha, conforme também a sua divindade, o seu roleplay e tudo mais. E ainda por cima o inimigo fica caído após isso. Ele tem direito a uma salvaguarda de constituição para receber metade do dano e não ficar caído caso tenha sucesso na salvaguarda. Convocar montaria. Pode parecer uma magia estranha, que você vai falar, poxa, mas por que essa resolveu aparecer aqui na lista, né? Bom, por que ela apareceu na lista? Primeiro de tudo, que convocar montaria, com o passar do tempo, eu que joguei as edições antigas de D&D, eu não via muita vantagem. Mas agora ela tem uma vantagem um pouco melhor. Primeiro de tudo porque você invoca um animal que pode parecer normal, um cavalo, um alce, sei lá, um mastim de guerra, o que você achar que tem que convocar e ver com o mestre também algo que faça sentido para o seu personagem. Mas ele é de energia, ele não é um ser real, um ser que veio ao seu chamado, por assim dizer. Então ele também é considerado ou um celestial, ou um ínfero, ou um férreo, dependendo também do seu tipo de paladino, deus que você serve e assim por diante.
dá uma possibilidade muito boa de roleplay, mas ele também permite o quê? Que enquanto ele tiver pontos de vida, ele fica lá com você. Só que todas as magias que você utilizar estando montado nele, afeta ele também. Ou seja, você usa magia em um e dois recebem o benefício. Se você tiver aí poderes ou algo que te melhore quando você luta montado, é uma baita vantagem. Você pode dispensá-lo a qualquer momento e ele depois retorna, mas você precisa usar a magia novamente e ele volta com pontos de vida máximos, sendo o mesmo ser que você invocou anteriormente. Então veja que isso daí facilita para você ter uma montaria, por exemplo, num local mais fechado. Se você precisar não ter ela naquele momento, ok. E, por exemplo, você chega num salão maior, num local mais espaçoso e vai ter uma batalha muito difícil, você pode convocar que ele vai chegar ali automaticamente, não vai ter que vir de algum lugar, ou ele não consegue passar de uma ponte de cordas, por exemplo, coisas desse tipo. Né? Ele ainda tem as suas restrições, tá bom? Assim como um outro animal, mas ele é mais inteligente. Se ele tiver inteligência 5 ou menos, ele passa a ter inteligência 6 e você consegue se comunicar telepaticamente com ele até 1,5 km. Então, de repente, ele pode vir ao seu auxílio em um momento de necessidade. Você consegue chamá-lo telepaticamente. No momento que vocês estão cercados, no momento que vocês foram capturados ou algo desse tipo. Então, é uma magia que agora faz muito mais sentido para o paladino. Revivificar. Aí, ó o paladino usando a escola de necromancia, né? Todo cheio de história pra gente dos nossos zumbis, mas na hora de usar nossa escola não tem problema nenhum. Revivificar pode ser muito útil, tá bom? Porque ele consegue trazer de volta à vida, com um ponto de vida apenas, alguém que tenha morrido há até 1 minuto. Então veja que num combate você teria até 10 rodadas para trazer um aliado seu de volta à vida, caso ele viesse morrer. Ele não consegue ressuscitar pessoas que tenham morrido de idade avançada e nem restaurar partes que venham a ter sido perdidas. O ponto negativo dessa magia é que você, para poder executá-la, vai ter que levar alguns diamantes aí no valor de 300 POs, porque não é tão barato assim trazer de volta à vida. Então, uma bolsinha com alguns diamantes valendo aí por volta de 300 PO, vai ser uma bolsa tanto quanto valiosa, né? Se tiver 10 diamantes, a gente está falando de 3.000 peças de ouro, para poder ressuscitar os seus aliados, pois o diamante é consumido no momento da magia. Apesar de muitos mestres não utilizarem o componente material, normalmente, por regra, a gente coloca que quando são componentes de valor muito alto, para a magia não virar aquela carne de vaca, você cobra que os jogadores tenham isso. Quando fala de novelo de lã, pedaço de tecido, uma flor, não sei o que, isso aí normalmente os mestres deixam passar e fingem que ele já possuiu, quando passou numa cidade ele comprou e tá tudo certo. Alguns mestres gostam de ser um pouquinho mais realistas e trazer isso para a realidade, fazendo com que seus jogadores realmente compram os componentes materiais para poder soltar qualquer magia que exija isso. Escudo da fé. Você vai fazer a sua fé transformar-se numa energia em torno de você que aumenta a sua classe de armadura em 2. Sempre bom ter um bônus a mais, você tendo aí armadura já pesada, escudo, coisas desse tipo, e ainda tendo esse escudo da fé que ganha mais 2, pois ele se acumula, diferente de armadura arcana e algumas outras magias, você com isso fica com uma proteção. Ela é um pouco melhor ali que o Edge, né, que aumenta em mais a classe de armadura, mas é só naquele momento. Você pode ficar até 10 minutos através de concentração, então isso facilita com que você dificilmente seja acertado e fica mais protegido. E com isso também dificulta mais você precisar fazer testes de concentração, meio que é uma roda aí sem fim. Uma vantagem é que você pode usar uma ação bônus, então você pode invocar essa magia para se proteger e ir para o combate logo no primeiro turno, tendo essa vantagem tática. É uma magia de primeiro círculo que dá uma vantagem nos níveis iniciais, mas nos níveis avançados sempre ter mais 2 de classe de armadura em Dentes e Dragos ainda ajuda razoavelmente bem. Nona magia, Mortalha Espiritual. Olha os paladino voltando para a escola de necromancia. Essa magia já está no caldeirão de taxa. Eu vou deixar o link abaixo aqui, caso você queira adquirir o livro e tudo mais. Você vai ter aí o melhor valor que eu encontrei e você ainda ajuda o canal porque é através da Amazon, tá bom?
O que ela faz? Ela vai te fazer com que você dê um dano extra, só que você pode variar esse dano entre frio, necrótico e radiante. Para uma classe que normalmente dá danos extras radiantes apenas, você ter essa possibilidade de outros danos pode ser interessante taticamente, dependendo dos inimigos que você está enfrentando. Além disso, ele reduz em 3 metros o deslocamento do seu inimigo que for acertado pela magia. E também tem uma outra ponto, ele no próximo turno não pode se curar. Então veja que isso evita que ele possa estar se curando o tempo todo. Se você conseguir usar essa magia, ou ser aquele momento decisivo que o boss poderia vir a tentar se curar, você pode evitar que ele faça isso no próximo turno. Zona da Verdade. Essa daí é boa para quando você vai interrogar alguém. Você vai soltar essa magia, ela tem um raio de 4,5 metros e ela dura 10 minutos. Então não é uma magia para combate, coisas desse tipo. É mais para interações ou quando você precisa conseguir informações necessárias. Quem entrar nessa área ou estiver iniciando o turno dessa área, tem que fazer uma salvaguarda contra carisma. E o que ocorre? A pessoa não pode mentir deliberadamente. Só que o paladino sabe quem passou ou não no teste, tá bom? E também a pessoa sabe que está sobre essa influência. Ele pode se recusar a responder uma pergunta que ele normalmente mentiria. Então ele pode ser evasivo também nas respostas. Então, por exemplo, aonde é o seu covil, o seu esconderijo para o bandido? Ele pode falar para o norte. Ele não está mentindo, mas o norte é gigantesco. Tá? Então veja que ele tem como estar enrolando, ou ele poderia simplesmente se negar. Para uma interrogatória é uma magia bem útil aí, que pode ajudar bastante e também auxiliar de repente numa intimidação. Bom, fala aí, se você já jogou com Paladino, qual dessas magias você usou? Quais realmente você acha que é bom para ter no Paladino? E se faltou alguma, coloca aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz um vídeo só sobre essa magia aí que a gente esqueceu. Beleza? E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, meu amigo, se inscreve no canal, vem aqui dar uma força pra gente. A gente está em busca dos 10 mil zumbis e a gente quer muito que você faça parte disso. A gente está fazendo um movimento aqui para que a gente traga conteúdo para o seu RPG e com isso facilite a sua vida para jogar aí na sua mesa com seus amigos. E se você quiser dar uma forcinha um pouquinho maior, veja de ser membro do canal, tá bom? Zumbi de Cemitério, acesso antecipado aos nossos vídeos. E você ainda dá uma força gigante aqui pro canal. Se não puder, curtir, dar like, tudo isso já ajuda muito a gente aqui a crescer. Afinal, a gente não é um canal muito grande, pelo menos ainda. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!